Olá, seja bem-vindo a mais uma aula onde nós vamos falar de um assunto que nós consideramos muito importante, que é como preparar uma pregação. Nesta videoaula eu quero trazer para você como você pode estudar o texto e do texto tirar uma mensagem bíblica. É rápido, é uma aula rápida e tenho certeza que você vai compreender em poucos minutos como você deve abordar um texto e preparar uma pregação de forma eficaz. Bem, nós vamos falar um pouquinho sobre o assunto desta aula, uma preparação de uma pregação. O objetivo é ensinar um passo a passo para fazer uma pregação. Bem, a primeira coisa que você precisa compreender é buscar um texto. Toda pregação precisa ter um texto bíblico como base. Toda pregação, para ser bíblica, precisa estar baseado num texto da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque é este fundamento que vai te dar autoridade na mensagem. É este fundamento que vai te dar autoridade quando você for pregar. A autoridade não está no pregador, está na mensagem que o pregador prega. Então é importante que você baseie a sua pregação num texto bíblico. É importante que você comece deste princípio, buscar um texto na Bíblia Sagrada. É diferente de você ter um assunto e buscar um texto na Bíblia para apoiar esse assunto. Agora, quando você parte do texto para o assunto que você vai pregar, a mensagem ela tem uma autoridade, porque significa que você estudou o texto, compreendeu o texto e agora está ministrando no texto. Antes de você passar para o próximo passo, é bom você compreender o que um dos grandes especialistas em homilética, professor de homilética há muitos anos, Gilto Moraes, ele disse da seguinte forma: para você adquirir um texto, você primeiro precisa viver em comunhão com o Senhor, porque o Senhor vai te direcionar qual texto você deve ministrar, qual texto você deve pregar. Segundo, procure conhecer a palavra de Deus. Você tem que ter uma constância em conhecer a Bíblia Sagrada, em estudar a Bíblia Sagrada, para que você possa, na hora de buscar um texto, ter uma facilidade de qual texto você vai ministrar, vai pregar aos seus ouvintes. Segundo, você precisa aprofundar nesse texto através de um estudo bíblico, ou seja, fazer um estudo desse texto. Não basta apenas ter comunhão com Deus, embora é o essencial, porque através da comunhão com Deus, o Espírito Santo vai iluminar a sua mente para que você possa compreender o texto. Mas você também precisa conhecer a ferramenta de trabalho, que é conhecer a palavra. Mas além de conhecer a palavra, além de ter comunhão com o Senhor, você precisa aprofundar, ou seja, você precisa estudar com afinco aquele texto, para que você então possa passar para a próxima fase, que é interpretar o texto. Primeiro você precisa ter um texto, conhecer o texto e depois você vai interpretar. A interpretação é muito importante, porque através dela podemos identificar o tema e o assunto que vamos pregar. É através da interpretação que você identifica o que o texto diz e o que o texto diz para nós nos dias atuais. Então você vai estudar no texto sobre o tema do texto e sobre o assunto que ele fala acerca desse tema. É na interpretação que compreendemos o que o texto está dizendo, para então formular a proposição ou o tema da mensagem. A proposição ou o tema da mensagem é a tese que vai ser defendida com o argumento. É o assunto principal da pregação. Então, quando você vai interpretar o texto, você chega a essa proposição, ao tema da mensagem ou à tese da mensagem, como você queira dizer. Mas algumas dicas para que você possa estudar o texto e interpretar o texto. Primeiro, leia o texto em várias versões. Nós temos aqui algumas versões, NVI, nós temos a Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida, Nova Almeida Atualizada, NVT, a Almeida Revista Contemporânea, a Bíblia de Jerusalém, Bíblia Linguagem de Hoje, Bíblia Viva. Então são todas essas traduções que você pode ler aquele mesmo texto em várias versões, porque isso vai lhe trazer uma ideia de que o texto está querendo dizer, o que o texto está querendo trazer para você, qual é a mensagem desse texto. Então, apesar de muitas vezes você não conhecer, não ter um conhecimento das línguas originais, se você puder estudar nas línguas originais, isso será ainda melhor, mas pelas quantidade de versões no português,
nós podemos chegar ao entendimento do texto com muita facilidade. A segunda dica que eu dou para vocês para interpretar é fazer um estudo indutivo. Estudo indutivo é fazer perguntas-chave para o texto, perguntas investigativas para que você possa compreender a história. O estudo indutivo era uma metodologia usada por jornalistas, que tem ali como objetivo fazer perguntas para a história, para que ele possa compreender os detalhes, os pormenores daquela história, e compreendendo a história fica mais fácil você interpretar os fatos. Então, algumas perguntas que você pode fazer para o texto é quando aconteceu, quem fez acontecer, por que aconteceu, quem, quando, por quê, o que mais aconteceu, em que lugar aconteceu e sobre quais circunstâncias ou quais razões isso aconteceu. São exemplos de pergunta. Outras perguntas podem ser feitas para o texto e você vai procurar resposta para essas perguntas. Ao procurar resposta por essas perguntas, você vai entender de fato a história que você está lendo. Outra dica importante é buscar palavras, frases, verbos que se destacam. Buscar palavras repetidas no texto. Um dos maiores indicadores do assunto que o texto está falando é quando você busca palavras repetidas, frases repetidas, verbos que se destacam, contraste, causa e efeito. Então, esses pequenos detalhes você vai procurando no texto, analisando o substantivo, adjetivo, verbos, a ênfase do texto na ordem que apresenta, qual a ênfase do autor, suas proposições principais e conceitos. Quais implicações disso? Tome uma afirmação do texto e indague o seu porquê. Então, fazendo perguntas-chave e buscando palavras, frases e verbos, você vai observar de um modo geral o que o texto está querendo dizer, para que você entenda, então, um pouco mais à frente, o porquê. Após fazer toda essa observação, você vai chegar, então, à última pergunta, o porquê. Essa é a pergunta de interpretação. Por que o texto está falando sobre isso? Por que o autor está falando sobre isso? O que ele estava querendo dizer? Então, é importante que você faça essas perguntas para o texto, para que você possa interpretar de forma correta. Bem, encontre o tema ou o assunto central. Nós vamos utilizar um texto. Esse texto está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 6, que diz lá: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós vamos fazer algumas perguntas para esse texto, para poder entender qual é a mensagem central, qual é o assunto central, qual é o tema desse texto. Primeira pergunta, quem está falando no texto? Fazendo a leitura do texto, você vai entender que o texto está dizendo, e disse-lhe Jesus. Então, quem está falando essas palavras é o próprio Jesus. Nós acabamos de entender quem está falando no texto. É importante você identificar quem está falando no texto. Segundo, o que ele está falando. Quem está falando? Jesus. E o que ele está falando no texto? Ele está falando o que ele é. Ele usou a expressão eu sou o caminho, a verdade e a vida. O assunto que Jesus está falando no texto é sobre o que ele é. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Nós vamos para a terceira pergunta. Para quem ele fala? Quem são as pessoas a quem Jesus está falando? Se você observar, ele está falando para os seus discípulos. O contexto deixa isso bem claro. Então, nós temos aqui resposta para 3 perguntas. Quem está falando no texto? Jesus. O que ele está falando? Ele está falando o que ele é. Para quem ele está falando? Para os seus discípulos. Então, nós chegamos à conclusão, mediante essas respostas, dá para perceber que Jesus mostra 3 coisas que ele é para os seus discípulos. Então, nosso tema será as 3 coisas que Cristo é para nós. Entendeu? Que quando você faz as perguntas, você acaba compreendendo o que o texto de fato está querendo dizer. Jesus estava direcionando a palavra aos seus discípulos, dizendo para ele, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Isso por causa de um questionamento. Nós não sabemos o caminho. Jesus disse, eu sou para vocês um caminho, eu sou para vocês a verdade e eu sou para vocês a vida. Mediante a chegar a esse assunto, ao tema central, nós então vamos responder da seguinte forma. 3 coisas que Cristo é para nós. E a resposta são, Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. E aí nós chegamos a esse esboço. O tema é, Cristo é tudo para o crente. E os 3 pontos principais desse esboço é, Cristo é o caminho para o céu, Cristo é a verdade que orienta e Cristo é a vida que salva. Aí aqui eu vou ter que fazer uma introdução, vou ter que em cada tópico desse aqui explicar
ilustrar e aplicar e fazer uma conclusão. Está pronto o meu esboço, está pronto a minha pregação. Então, você entendeu que é preciso você ter um texto, é preciso você questionar esse texto, estudar esse texto, compreender esse texto e chegar no assunto principal. E depois que você chegar no assunto principal, de forma bem fácil, você vai chegar aos pontos principais da sua pregação. Aí eu te pergunto, você gostou dessa aula? Tenho certeza que você gostou dessa aula e quer aprofundar nesse assunto. Então, no nosso curso, no seminário, você vai aprofundar nesse assunto e vai aprender como estudar a Bíblia, vai aprender como preparar uma pregação, um esboço de pregação para poder pregar. Sem contar de bônus que você vai ter alguns esboços ali para você estudar na prática como preparar os seus próprios esboços. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.